Convidado. O presidente do MPLA, João Lourenço, não autorizou a realização de uma designada Marcha dos Milhões, convocada na segunda-feira pelo seu partido e que tinha como objetivo dar resposta a um comício promovido pela UNITA no fim de semana passado. O professor universitário em Ciências Políticas na Universidade Lusíada de Angola, Fernando Macedo, deixa-nos aqui uma leitura desta marcha, agora sem efeito e sem provimento por parte do presidente do MPLA, João Lourenço. Parece-me que haverá uma decisão de cancelamento do presidente João Lourenço, presidente do MPLA, em relação a essa marcha. Eu não tenho nenhuma confirmação, mas a ser verdade, para mim, isto suscita duas questões. Uma questão política e uma questão económica. Isto, para mim, suscita um problema de organização do próprio MPLA. O secretário provincial do MPLA, o Sr. Bento Bento, terá anunciado essa marcha, mas depois coloca essa questão de saber se o Presidente da República sabia ou não, antecipadamente dessa marcha, se participou da discussão, da decisão ou não, e como funcionam de facto as estruturas do MPLA a nível provincial. Por outro lado, sim, há a questão de sabermos se o problema não tiver sido um problema de processo de decisão, da formação da decisão, não é? Se não for um problema de processo e de organização interna do MPLA, e se for verdade, mais uma vez repito, que razão política terá tido o presidente João Lourenço para cancelar essa manifestação. A segunda questão que eu colocaria é do Fórum Econômico. Seria importante saber se haverá alguma razão econômica para a decisão do presidente, a ser verdade que ele terá dado ordem para que essa manifestação fosse cancelada. O MPLA considerou na reunião do Comitê Provincial do partido que teve lugar ontem que não era oportuno dar resposta ao maior partido da oposição, à UNITA, sob o risco de não haver aderência de militantes e de apoiantes do MPLA, o que colocaria em choque a imagem do partido no poder. Existe, nesta altura, a seu ver, uma fissura dentro do partido? Se for verdade que houve uma divergência dentro do órgão que decidiu fazer a manifestação, em razão do facto de um grupo de militantes, de membros do MPLA, admitir mobilizar tantas pessoas, participantes da manifestação, isto é uma questão. Eu não sei se for essa razão e ter vingado a ideia de que o MPLA não está suficientemente capaz, neste momento, de mobilizar tantas pessoas quanto a UNITA, coisa que eu tenho dúvida, porque o MPLA tem efetivamente capacidade de mobilizar milhares de pessoas. E eu não sei, de facto, o que se passou. A segunda questão tem a ver com a hipótese de existirem fissuras dentro do MPLA presentemente. O que me parece é que isso não constituiria problema nenhum, novidade, não é? Porque o MPLA não é um partido democrático. E o presidente João Lourenço foi selecionado, foi escolhido para ser o presidente do MPLA num quadro de um partido que não é democrático e que essa escolha não é uma escolha normal. Os partidos políticos democráticos organizam eleições e há competição efetiva. Há pelo menos 2 candidatos. E esses 2 candidatos é natural que tenham um grupo de pessoas sob sua liderança. E isso significa que quando eles ganham as eleições, ao fim, têm um grupo de pessoas que está em sintonia com o líder e que vai executar as ideias e o programa disputado e ganho nessas eleições. O presidente João Lourenço chega à liderança do MPLA, à chefia do MPLA, sem ter tido a possibilidade de formar um grupo, porque isso não era possível e, ao que parece, ainda não é possível no MPLA. O facto do antigo presidente José Eduardo dos Santos regressou na terça-feira a Angola. Vamos voltar a ter um regime bicéfalo. Ele vai ter algum papel no Congresso do MPLA de dezembro. José Eduardo dos Santos foi chamado para sarar feridas e talvez reforçar a união ou a unidade interna com os desafios eleitorais previstos para o próximo ano? Não sei de facto qual
é a motivação ou a razão para o presidente José Eduardo Santos ter regressado agora a Angola. Todavia, o presidente José Eduardo Santos é um membro do MPLA que poderá congregar pessoas que se identificam com ele e continuar a fazer política. Estaria no seu direito e, ao fazê-lo, provavelmente introduziria um fator de competição política intrapartidária que é normal. Não é normal que dentro de um partido não exista apenas um líder absoluto. E isso tem que ser também encarado com naturalidade. A Constituição da República estabelece que os partidos devem ter um funcionamento e organização democrática. Eu encaro com idade o facto de o presidente José Eduardo Santos, não é, vir, por exemplo, assumir essa posição. Agora, tenho dúvidas neste momento e não disponho de informação suficiente para discutir ou defender a ideia de que o presidente José Eduardo Santos vai fazer isso. Não sei, não sabemos. Com a aprovação da lei orgânica e também uma imagem deteriorada pelo controle dos meios de comunicação públicos, em que medida é que estes recentes episódios vêm também deteriorar a imagem do partido no poder? Parece-me que existe uma opinião generalizada na sociedade angolana, segundo a qual o MPLA, aqui, como se diz em Angola, desconseguiu pôr o país a marchar. A este facto acresce a cultura autoritária e ditatorial do MPLA, a prática da comunicação social é um exemplo, a repressão de manifestações é outro exemplo, a partidarização das instituições do Estado e controlo dos tribunais e de outras instituições do Estado também é um facto. A luta contra a corrupção está descredibilizada. A República deu sinais factuais de que usa dois pesos e duas medidas. Mantém no Palácio Presidencial um alto funcionário que se chama Edeltrudes Costa, contra o qual foram apresentadas provas documentais de improbidade pública. E o presidente do Tribunal Supremo também praticou um ato de prevaricação que está definido na lei da probidade pública ao ter praticado um ato de nepotismo. Selecionou uma filha que também é juíza para ir fazer parte de uma formação em Portugal que depois até não aconteceu. E o que é relevante é que crítica pública e denúncia pública deste fato, destes comportamentos criminosos do presidente do Tribunal Supremo de Angola, ainda assim o presidente João Lourenço o promoveu a um grau militar na reserva, porque esse presidente é militar. E, portanto, neste momento há uma opinião generalizada de que o combate contra a corrupção em Angola é um combate seletivo. Existe nesta altura um processo suspenso relativo à dupla nacionalidade do líder da UNITA, as campanhas para manchar a imagem do representante do maior partido da oposição aumentam quando as sondagens indicam uma clara preferência a de Alberto Costa Júnior, numa altura em que a UNITA nunca esteve nesta posição nas sondagens. Isto também está a assustar o partido no poder, o MPLA? Na sociedade civil, que sejam capazes de pensar o país e de participar do processo de construção. Sendo um partido com esta cultura, naturalmente que lhes faz moça a popularidade que o líder da oposição, o senhor engenheiro Adalberto Júnior, tem junto da opinião pública. Aliás, bastará também lembrar o facto de isto é corrente, diz-se que e houve alguns sinais de que o MPLA não estava contente com a candidatura do engenheiro Adalberto Costa Júnior à liderança da própria UNITA. Isto é um facto extraordinário. A ser verdade, isto significa um certo grau de intolerância e, pior do que isso, continuação de uma tentativa de controlar os partidos políticos em Angola, que é uma prática antiga, que nós chamamos a prática das renovadas. O MPLA, no contexto da guerra, não é? Depois das eleições de 92, para aí em 99, criou a UNITA renovada, que é um facto que o presidente, que também é o presidente da República,
estão a tentar, por todos os meios, inclusivamente inconstitucionais e ilegais, obstar a que o engenheiro Adalberto Costa Júnior seja o presidente da República e que concorra num clima de normalidade democrática. Professor universitário em Ciências Políticas na Universidade Lusíada de Angola, Fernando Macedo, o nosso convidado desta quinta-feira.